Pessoal, então vamos dar sequência à nossa aula de Direito do Trabalho. Estamos vendo as hipóteses de extinção do contrato de trabalho. Nós já aprendemos o pedido de demissão, a demissão sem justa causa, a demissão com justa causa, a rescisão indireta, que é a justa causa do empregador, a culpa recíproca. E agora nós vamos aprender a novidade da reforma trabalhista, que é a rescisão por acordo ou distrato. Pessoal, até o advento da reforma trabalhista, era bastante comum a prática entre o empregado e o empregador de o empregado ali não querer mais prestar serviço, querer fazer outra coisa da vida, querer mudar de emprego, não mais satisfeito ali naquele ambiente de trabalho mais amigo do seu patrão, do seu empregador, pedir para o seu empregador mandá-lo embora, para que ele tenha as verbas rescisórias de como se tivesse sido ali uma demissão sem justa causa. E aí ele ter o saldo de salário, as férias proporcionais e as férias vencidas com o terço, ter a gratificação natalina proporcional, né, o 13º proporcional, ter o seguro-desemprego, ter o saque 100% do FGTS, a multa, só que aí essa multa aí, depois eu conto pra vocês o que acontecia, né? A multa, teoricamente, né, dos 40%, e também, qualquer outra coisa, o aviso prévio indenizado ou trabalhado. E aí, o que era esse acordo que acontecia? O empregador mandava o empregado embora, sem justa causa, e aí o empregado devolvia a multa dos 40% do FGTS. E isso era um acordo deles. E aí o empregado gozava do seguro-desemprego sem ter perdido o emprego de modo involuntário. E aí, para tentar cercar isso, a reforma trabalhista trouxe a rescisão por acordo, que é quando o empregado e o empregador desejam colocar fim ao contrato. E a finalidade é justamente essa de desestimular a prática ilegal da dispensa sem justa causa, tá bom? Aí, quanto às verbas rescisórias devidas, vai ter o pagamento do aviso prévio, mas pela metade, e vai ter sim o pagamento da multa, só que pela metade. Não vai ter que devolver aquela multa de 40%. Ele vai ter direito a 20% da multa, e ele não vai ter direito àquele aviso prévio indenizado, né, de 100%, caso aconteça dele não trabalhar, né, mas aí sim ele vai ter direito pela metade do aviso prévio indenizado. E não há direito ao seguro-desemprego, tá? E as demais verbas, ele tem direito mesmo, aí é 100%, é na integralidade, tá? 13º, férias vencidas, proporcionais, saldo de salário, e o saque do FGTS não é de 100%, é de 80%, e nós vamos ver. A previsão na CLT está no artigo 484-A, que diz o seguinte: o contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas: por metade, o aviso prévio, caso seja indenizado, né? Caso seja trabalhado, aí vai ser normal. A indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é o FGTS. E na integralidade as demais verbas trabalhistas. Então, esta é a previsão na CLT com a reforma trabalhista sobre o distrato. E nesta modalidade, o empregado não tem direito ao seguro-desemprego, já que o desemprego não é involuntário, e ele pode sacar até 80% dos depósitos no FGTS. Isso é o que diz o parágrafo 1º do artigo 484-A da CLT. Olha, a extinção do contrato prevista no caput deste artigo permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS na forma do inciso 1A do artigo 20 da Lei 8.036 de 1990, que nós já vimos algumas vezes essa lei, né? E em determinados momentos a gente pega essa lei aí nas aulas anteriores e vê o que ela diz. É uma lei que trata totalmente do FGTS, ela regulamenta todo o FGTS. Só que esse saque é até de 80% no valor dos depósitos, tá? Então, se a pessoa tem ali 10 mil nos depósitos, ela vai poder sacar 8 mil. A extinção do contrato por acordo, no parágrafo 2º, diz que a extinção do contrato por acordo, prevista no caput deste artigo, não autoriza o ingresso no programa de seguro-desemprego.
Porque, pessoal, a Constituição garante, né, o seguro-desemprego no caso do desemprego involuntário, né? A proteção ali numa despedida arbitrária. E aqui o próprio empregado também não quer. Então, não seria justo ele querer sair do emprego e depois ter ali o seguro-desemprego por um tempo, tá? Então, é por isso que não autoriza. E aí, uma coisa, pessoal, que depois, em processo do trabalho, caso a gente tenha essa aula futuramente, porque a minha intenção é variar um pouco o canal depois, que eu esgotar mais os assuntos do direito do trabalho, uma das coisas que existe no processo do trabalho e veio também com a reforma é a homologação extrajudicial de acordo. Existe também a homologação judicial. E aí, caso você faça um acordo com o seu empregador, fora da Justiça do Trabalho, ali entre você e ele, a reforma trabalhista trouxe a possibilidade desse acordo ser homologado ali na Justiça, para que depois você não fale que você vá lá até a Justiça do Trabalho e demande mais direitos. É como se fosse uma homologação daquele acordo, como se estivesse enterrando aquilo. Aqueles assuntos, aquelas verbas, você não pode mais discutir na Justiça do Trabalho futuramente. E aí, é possível que as partes requeiram, após essa rescisão por acordo, a sua homologação judicial. Por quê? Porque aí vai acontecer a homologação por acordo, ali o distrato, e para que não tenha perigo que o empregado vá até a Justiça do Trabalho, o empregador pode pegar essa rescisão por acordo, levar até a Justiça do Trabalho e homologar. E aí o artigo 855E e seus parágrafos, ele regulamenta ali, ele fala como tem que ser, ambas as partes têm que estar com advogado. Quer ver? Eu tô com a CLT aqui, eu vou dar só uma lidinha para vocês verem mais ou menos o que é. Olha aqui, ó. 855. Aí aqui tá falando do processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial. Aí aqui, ó, fala, aí tem 855B, 855C, B, E e o parágrafo único, que fala, o processo de homologação de acordo extrajudicial, daquele acordo que aconteceu fora da Justiça do Trabalho, terá início por uma petição conjunta que tanto o reclamante quanto o reclamado, quem que é o reclamante, né? Aí ó, entramos já em processo de trabalho. Reclamante é o empregado, geralmente, tá? Pode ser o contrário, mas em regra, geralmente o reclamante é o empregado e o reclamado é o empregador. E aí a petição vai ser, os dois fizeram um acordo ali extrajudicial, aí eles vão pegar, fazer uma petição conjunta, os dois juntos, e vai levar até a Justiça do Trabalho para homologar esse acordo. Então terá início por petição conjunta com reclamante e reclamado juntos, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. Ambas as partes têm que estar com advogado. As partes não poderão ser representadas por advogado comum, ou seja, não pode o mesmo advogado para o empregado e o empregador. Tem que o empregado ter o seu advogado e o empregador ter o advogado dele, para não ter perigo de um advogado só ficar pendendo mais para o lado do empregador ou do empregado, tá? E aí aqui fala que no prazo de 15 dias, o juiz analisará o acordo, vai designar a audiência, se entender necessário, vai proferir a sentença, homologando ou não esse acordo. Se o juiz vê também que o acordo foi abusivo, ele não vai homologar. Se ele vê que está tudo ok, ele homologa. E isso é possível fazer com rescisão por acordo, é isso que essa parte fala. Aí, caso homologada, o empregado não poderá pleitear em momento futuro outras verbas relacionadas àquele contrato. Aí enterra ali. Homologou, acabou. Não pode mais reclamar na Justiça do Trabalho. E aí, pessoal, eu trouxe esse quadrinho só pra gente fazer um comparativo entre extinção por acordo, que é o distrato, e a culpa recíproca. Por quê? Porque, às vezes, como a gente tá vendo que aqui na extinção por acordo, a gente pode
a gente terá o aviso prévio indenizado pela metade, a multa também pela metade, né, do FGTS. Às vezes a gente vai confundir, falando, nossa, e a culpa recíproca também, eu lembro que tem algumas verbas que é pela metade. Quais são mesmo? Então, para não ter essa confusão, aqui está o quadrinho do PDF do Estratégia Concursos, que eu estudo pelo Estratégia. Então, ó, na extinção por acordo, o aviso prévio é pela metade, se indenizado, se trabalhado normal. E na culpa recíproca, a mesma coisa, de acordo com a súmula que nós vimos na aula passada. A multa rescisória vai ser pela metade, 20%, e na culpa recíproca também pela metade. As férias proporcionais, 13º proporcional, férias simples e vencidas, saco do FGTS, e até aqui, né? Integral, tá? É o direito do empregado, então é tudo integral. Aqui, as verbas que são indenizatórias, ou até mesmo aquelas verbas que são proporcionais, aí na culpa recíproca vai ser pela metade. Reparem para você ver, ó. As férias proporcionais na culpa recíproca não vai ser integral, vai ser pela metade. O 13º proporcional não vai ser integral, vai ser pela metade. E aquelas férias vencidas, gente, já é direito dele, então não é justo tirar. Então vai ser integral na culpa recíproca. O saque do FGTS aqui na extinção por acordo é até 80% e na culpa recíproca é integral. E ambos não recebem o seguro-desemprego. Então, pessoal, é só para vocês terem uma visão ali geral de um e de outro, né? Que se diferem, principalmente aqui no saque do FGTS, que um é 80% e o outro é integral, e principalmente aqui nessa questão das férias proporcionais ou do 13º proporcional, que é 50% na culpa recíproca e no acordo é integral. Então, na culpa recíproca, o que é 50%? É o aviso prévio indenizado, que aí é 50%, o 13º e as férias proporcionais. O restante, e a multa rescisória, o restante vai ser normal. Eu quero depois, eu vou parar esse bloco, para depois a gente fazer um apanhado de tudo que a gente viu até aqui, de todos os tipos de rescisões, e vamos depois ir para exercício para fixar o conteúdo. Eu quero só ver com vocês aqui a súmula. Olha aqui, ó, a súmula da culpa recíproca. Ó, é a súmula 14. Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, o empregado tem direito a 50% do valor do aviso, do 13º e das férias proporcionais, que é exatamente o que está aqui nesse quadrinho. Tá bom, pessoal? Então é isso. Vamos dar uma pausa, fazer só mais um bloco, depois exercícios, e aí acaba essa aula 16 e partimos para a aula 17, finalmente, que é aviso prévio. É isso, pessoal. Muito obrigada. Curtam o vídeo, inscrevam no canal, comentem, tirem dúvidas e bons estudos para vocês. Tchau, tchau!